Olá, meus queridos. Vamos conversando um pouquinho, dando continuidade aqui ao nosso assunto passado, onde falamos muito sobre o contexto de ancestralidade, e a arte ela perpassa por toda a ancestralidade, chegando nos dias atuais, os dias onde se remete ao contemporâneo, não é verdade? Onde temos dança, temos música, artes visuais, o teatro, que entra a questão das artes cênicas, e isso é muito importante. Isso perpassou a história humana, a historialidade humana. E, gente, eu estou trabalhando aqui eu vou trabalhar nos próximos vídeos em uma imagem diferenciada aqui, tá? Plano de fundo bem equilibrado, onde traga uma dinâmica melhor para a gente, né? Para a gente estar observando o vídeo com mais clareza, com mais vontade de observar, né? Eu gosto muito de colocar cada objeto em um determinado ponto que consiga chamar a atenção do aluno. Por exemplo, aqui atrás mesmo tem o livro de Gombrich, A História da Arte. É um livro muito interessante, apenas 700 páginas de muito conhecimento, muita obra feita aí pelo próprio humano, desde da pré-história até os dias contemporâneos. É bem interessante, tá? Dê a sua curtida, né? Se inscreva no canal, é interessante. O YouTube precisa entender que é relevante, é importante o que está sendo discutido aqui nesse momento, tá? Deixe seus comentários, tá? Deixe lá o que você entendeu sobre a aula, o que você deixou de entender, o que precisa ser abordado, porque nesse meio pandêmico, o meio digital ficou mais interessante de ser trabalhado. Estamos trabalhando para melhorar esses contextos. Tá ok? Vamos fazer essa importante observação aí. Aqui abaixo, provavelmente vocês vão estar vendo o formulário. Então responda o formulário de forma equilibrada. Não deixe para responder no final da quinzena. Logo no começo da quinzena, observe o vídeo, né? Dá para observar o vídeo, fazer as anotações e depois responder o questionário, né? Assim, uma vez que vocês começam a responder o questionário, tem que finalizar a resposta. Se você responder uma pergunta agora, um exemplo, o questionário tem 4 perguntas, você responde a primeira agora e sai do questionário para voltar, não tem como, porque você perde a pergunta que você já respondeu. Então, primeiro analise, copie tudo que for necessário para que vocês entendam melhor, ok? Dando continuidade hoje ao contexto de ancestralidade, vamos falar um pouquinho sobre as narrativas, né? As narrativas visuais. A arte, ela necessita dessas narrativas visuais. Não só a arte, mas todo o contexto, a física, com seus cálculos, precisa das narrativas visuais, né? Química, enfim, todos os componentes observando-se, precisa das narrativas visuais. A leitura de imagem é de extrema importância também, porque você consegue entender a qual época está ligada aquela imagem. Por exemplo, essa imagem aqui está ligada a qual século? Né? Pelas vestes, pelos cortes de cabelo, pela conversa que está sendo colocada ali, né? Então, assim, dá para você entender em qual posição cronológica está sendo colocada essas imagens, né? Eu vou citar aqui o filósofo francês Jean-François Lyotard, né? Ele, 1924 a 1998, né? Seu tempo de existência. O que ele diz sobre isso? O que ele deixou, o legado que ele deixou sobre isso, né? Ele diz que existem 2 tipos de narrativas. Existem as metanarrativas e as pequenas narrativas. Vamos entender um pouquinho das metanarrativas. Segundo o filósofo, as metanarrativas são narrativas desenvolvidas por um meio digital, por um meio tecnológico, né? Um meio de extrema importância que é o jornalismo. Hoje o jornalismo traz as metanarrativas, que são narrativas de extrema importância para que conhecemos as notícias que rodeiam, né, o planeta em si. Porque sabemos que o jornalismo ele consegue atingir todos os pontos do planeta em sua quantidade aí, né? Os discursos dominantes, eles estão contidos nas metanarrativas. Eles são dominantes no meio tecnológico também. Se você for observar uma informação transmitida por um jornalista, você normalmente vai entender que é verídico, que é verdade, por conta desse contexto de dominância
a partir dos discursos utilizados ali. Um discurso formal, um discurso amplo sobre o assunto. Então, essas metanarrativas existem a partir desse contexto de interação com o meio jornalístico. Aqui eu coloquei um exemplo bem interessante. Lá ao fundo temos, no segundo plano aqui, temos pessoas discutindo algo sobre trabalho, alguma coisa parecida, né? Parece que é trabalho, pois estão dispersas em uma mesa, estão envolvidos em um local de trabalho, provavelmente caneta, papel na mão, lendo, né? Entendendo algumas estatísticas ali. Eu coloquei aqui ao fundo, no plano de frente, o plano principal, um cameraman que está filmando, né? Aparentemente é só uma montagem aí, para vocês entenderem, né? Será que as pequenas narrativas que são essas necessitam de metas narrativas para existirem? Será que para que eu leve o conhecimento a vocês, eu preciso das metanarrativas, eu preciso que o jornalismo entre com peso sobre o assunto que eu estou falando? Né? E seria de extrema importância se entrasse, porque o jornalismo ele busca o conhecimento técnico sobre o assunto, ele busca dizer se é verídico ou não, se é fato ou é fake. Mas as nossas narrativas também, nas nossas próprias narrativas individuais, a gente consegue entender se é fake, se não é fake, a partir da fonte que é mostrada. Tá? Essas são as pequenas narrativas do dia a dia. Podemos entender o que está sendo passado aí, o que está sendo mostrado? Né? Podemos entender a partir da leitura labial o que está sendo demonstrado aí? Né? Porque o que é a leitura labial? A leitura labial é um processo utilizado a partir do olhar. Tá? A pessoa observa o que está sendo mostrado na conversa, né? Em uma conversa distante. Isso acontece muito no futebol, onde consegue-se entender o que está sendo conversado entre jogadores a partir do seu palavreado, do seu pronunciamento, né? Do direcionamento da sua boca. É a partir disso aí que existe. É uma técnica muito utilizada hoje. Com o tempo pandêmico e o uso das máscaras, o que vocês acreditam? É fácil ou é difícil conseguir essa leitura labial? Porque a leitura labial nada mais é que a leitura dos próprios lábios, né? É fácil ou difícil? Vamos entendendo aí. Olha o nosso queridíssimo Neymar aí discutindo com o senhor Álvaro. Então, de longe dá para se ver a leitura labial e saber quem está certo, quem está errado, a partir do direcionamento dos lábios. Isso que a leitura labial traz muito isso, né? Essas nossas narrativas visuais. É interessante? Vamos explorar um pouquinho o contexto a partir de narrativas visuais, dois contextos aqui. O mangá e a história em quadrinho. É muito utilizado hoje no meio narrativo, voltado para a educação, voltado para o lazer, né? Se tem muito esse contexto de mangá, né? E de história em quadrinho. Eu vou especificar para vocês aqui, fazer uma pequena... mostrar as diferenças que existem entre as histórias em quadrinho e os próprios mangás aí, tá? Existe uma forma de comunicação nessas interações aí. Tá? Onde o artista ele busca, através da imagem, através da pintura, do artesanato, entre outros, transmitir um sentimento, né? Vamos observar isso aqui agora, essa sequência. Esse é o mangá que eu vou mostrar a vocês, e vocês conhecem muito bem esse mangá. Tá? Quem já viu falar desse personagem? E esse outro? Né? Não seria o Naruto e o Sasuke? Então, um mangá muito interessante aí, né? Nos traz muitas informações. É bem interessante esse mangá. Ele perpassa por muito tempo, né? Há um tempo já que existe o Naruto, a história de Naruto, e ela consegue seguir, né? Desde o Naruto inicial até o Naruto Shippuden. Existem essa sequência aí. É bem interessante você observar as narrativas visuais que se tem nesses contextos. A história em quadrinho, ela, buscando a questão do mangá, né? Ela vem do Oriente. Ela é parecida com a história em quadrinho, porém ela é o mangá em si. O mangá é uma história em quadrinho contada a partir do Oriente, né? O Japão, a China, enfim, esses lugares aí. Dura em média 300 volumes, por isso que Naruto nunca nunca finaliza sua história, né? 300 volumes contando em livros para contar uma única história. São personagens com emoções claras, dá para se ver a raiva que existe ali, o poder negativo que existe entre os dois personagens, né?
Passando para a história dos HQs, né? As histórias em quadrinhos, o que temos aqui? Olha isso interessante. Isso aqui é a Marvel, né? A história da Marvel. Temos aí o Capitão América, temos o Homem-Aranha, né? E temos também o Incrível Hulk, né? Eles são representados também a partir da história em quadrinho, e não a partir do mangá, entenda. O mangá é no Oriente. A história em quadrinho surge muito nos Estados Unidos, aqui no Brasil em si tem muita essa relevância, né? É muito observado essa questão das histórias em quadrinhos aqui para a gente. O foco maior é dado para a ação e o andamento da história. Meio que diferente lá do mangá, né? É dado muito para a questão da ação e a continuidade da história, levando a questão às histórias em quadrinhos, né? É muito utilizado, como já foi falado aqui, nos Estados Unidos, no Ocidente, né? Dura em média 5 a 7 revistas, diferente dos volumes mais lá do mangá, né? Então são duas narrativas visuais que a gente consegue entender, que a gente consegue utilizar para contar uma história, né? A arte precisa entender esses contextos, certo? Gente, observem a atividade aí abaixo, tem uma atividade importante para vocês, excelente aí, tá? Façam essa questão aí, porque iremos continuar nas nossas próximas aulas em uma sequência e estaremos discorrendo sobre outros assuntos voltados para o contexto narrativo. Um abraço a todos e até a próxima aula, ok?